Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 19 de agosto de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos lá a nossa correção, não é? Hoje, vamos falar ainda. Vamos fazer a correção, né? Do substantivo. Teve a leitura do texto, né? E hoje a nossa aula será sobre ortografia. Então vamos lá. Eu vou reler para vocês o texto A Formiga e a Neve, certo? Muitos reclamaram do texto, acharam um tanto difícil de entender. Realmente, a dica que eu dei foi ler mais de uma vez, certo? Para ver se entende. Como é uma fábula, né? E essa fábula ela não está no formato original aqui, porque ela foi adaptada para fins didáticos, né? Aí no finalzinho do livro ele já lembra esse fato, que ela não está exatamente como original, certo? Mas aí eu vou ler novamente para vocês antes da correção, tá? Só para a gente lembrar mais ou menos como foi a leitura, né? Essa correção é de terça-feira, tá? Dia 17, né? Então vamos lá, tem assim, ó, o título A Formiga e a Neve. Êxodo. Era uma vez uma formiguinha. Prendi meu pé na neve. Vou pedir ao sol, que é forte, para tirar o meu pé. Eu não. Forte é o muro que me tapa. O muro tão forte que não pode tirar a neve do pezinho da formiguinha, nem o rato, nem o gato, nem o cão. Não posso tirar. Forte é o homem que manda em mim. Homem, tire a neve do meu pezinho. Forte é Deus, formiguinha. Ele pode fazer tudo o que quiser. Mas eu sou tão pequena, homem. Será que Deus me escuta? Ele ouve todos que eu chamo. A formiguinha, já cansada, o pezinho e o corpo gelados, com muita confiança, pediu: Deus, você é tão forte. Tire a neve do meu pezinho. O sol brilhou no céu. A neve derreteu todinha. A terra cobriu-se de flores. Era a primavera. As árvores balançavam seus galhos e os pássaros cantavam alegremente. Muito obrigada, Deus bondoso. Pois bem, aí tem o nosso vocabulário. Uma das atividades, a primeira atividade foi justamente sobre o estudo do vocabulário, na página 101. Então, na atividade 1, pegue aí, reescreva as frases, trocando as palavras destacadas por outras do retângulo que tenham o mesmo sentido, o mesmo significado, né? Então, no retângulo tem dissolveu, desejar, fé. Letra A. Ele pode fazer tudo o que quiser. Letra B. Com muita confiança pediu a Deus. Letra C. A neve derreteu todinha. Então, era para substituir na letra A a palavra quiser, na letra B, confiança, na letra C, derreteu. Ficou assim. Letra A. Ele pode fazer tudo o que desejar. Letra B. Com muita fé pediu a Deus. Letra C. A neve dissolveu-se todinha. 2. Numere todas as sílabas correspondentes
a cada nome com o numeral do desenho. Temos aí do 1 até o numeral 8. E ficou a seguinte sequência. Na vertical. 1, 2, 1, 4, 7, 7, 5, 8, 3, 6, 3, 2, 1, 1, 4. Número 1, formiguinha. 2, gato. 3, homem. 4, muro. 5, sol. 6, pé. 7, rato. E 8, cão. Tá? 3. Agora escreva o nome dos desenhos das questões anteriores de acordo com a numeração. Da mesma forma que eu falei. 1, formiguinha. 2, gato. 3, homem. 4, muro. 5, sol. 6, pé. 7, rato. 8, cão. Trabalhando o texto, atividade 1, 2 e 3. 1. Assinale a resposta correta. O pé da formiguinha ficou preso no barco, no brejo ou na neve? Na neve. 2. Responda de acordo com o texto. A quem a formiguinha pediu para tirar a neve? Gente, nessa questão, era para que vocês escrevessem a todos a quem ela pensou, ela pediu ajuda, tá certo? No texto fala sobre o sol, o muro, o rato, o gato, o cão, o homem e, por fim, Deus, que é a resposta da letra B. Quem atendeu ao pedido da formiguinha? Deus. Letra C. O que a formiguinha disse depois de estar com seu pezinho livre? Muito obrigada, Deus bondoso. 3. Numere de acordo com a ordem em que as personagens aparecem na história. Então, tem aí todas as personagens a quem a formiguinha pediu ajuda, certo? Então, ela pediu primeiro ao sol, depois foi o muro, depois o rato, o gato, o cão, o homem e, por fim, Deus. Então, a sequência correta é 5, 6, 3, 7, 4, 2, 1. Tranquilo? Até aí, tudo certinho? Então, dando continuidade à nossa correção, falamos sobre substantivos. Foi a nossa aula, né? Foi a leitura do texto e a gramática, substantivo comum e próprio. Pois bem, a atividade na página 105 foi praticamente pessoal, tá? O primeiro era o nome, aí depois você ia escrever o nome do país onde você mora, Brasil, nome do estado onde mora, Pernambuco, nome da cidade onde você mora. Se você mora em Olinda, coloca Olinda, tá? Se for Ouro Preto, Jardim Brasil, Rio Doce, Varadouro, Olinda, certo? Agora, se você mora no Janga, em Maranguape, em Pau Amarelo, então é Paulista, tá? Preste atenção aí. Um brinquedo do qual você gosta. Aí você escreve qual brinquedo. Uma fruta da qual você gosta. Um animal do qual você gosta. No 2, ele pede para que você observe o quadro acima e tente explicar por que algumas palavras começam com letra maiúscula e outras começam com letra minúscula. O que é que acontece? Algumas dessas respostas acima devem ser escritas com a primeira letra, a letra inicial maiúscula. Então, o seu nome, o nome do país, o nome do estado, o nome da cidade tem que ser escrito com letra maiúscula. Já o nome do brinquedo, a fruta e o animal com letra minúscula.
Aí ele pede para que explique por que algumas palavras são escritas com letra maiúscula e outras com letras minúsculas. Por quê? Alguns são substantivos próprios, que devem ser escritos com letra maiúscula, e outros são substantivos comuns, que devem ser escritos com a letra minúscula, tá? Então, a resposta é mais ou menos essa, certo? Como é resposta pessoal, alguns de vocês me mandaram bem dentro desse contexto, né? Tendo relação com o assunto, tá? O que não pode é viajar na resposta. Na página 106, tem a atividade 3 e 4. Atividade 3, complete as frases abaixo com substantivos próprios. Então, letra A, Clarice tem um gatinho chamado, aí você inventa o nome aí para o gatinho. Letra B, se morar em Olinda, Olinda é a cidade onde eu moro, no estado de Pernambuco, tá? Caso você more no Recife, Recife é a cidade onde eu moro. O estado vai ser o mesmo, Pernambuco. A mesma coisa se você mora na cidade do Paulista, certo? Letra C. O meu professor chama-se, nem é professor, é professora, né? Aí você coloca aí o meu nome, o nome de tia Jane, certo? Letra D. O nome do seu pai é. Aí escreve o nome do teu pai e depois, e o da sua mãe, aí você escreve o nome da mamãe. Beleza? 4. Observe a imagem abaixo. Tem aí uma imagem, né, de uma fazenda, um sítio, né, com animais, árvores, e tem uma menina. Escolha 10 substantivos comuns na cena e escreva-os abaixo. Letra A, tá? Então, ele pede 10 porque tem mais de 10 aí, tem bastante. Então, ele traz aí como sugestão a menina, o porco, o bode, as galinhas, a grama, a vaca, o cachorro, a pedra, as árvores, a própria fazenda, né? A casa. Tem o pintinho também. Então, tem bastante coisa aí. Tem até um caminhão lá no finalzinho da imagem. Por isso que ele pede 10, porque tem muito mais de 10. Então, dá para você escolher aí com bastante calma. Na letra B, ele quer que você escolha dos 10, ele quer que você escolha 3 e nomeie com substantivo próprio, certo? Ele quer que pegue 3 substantivos comuns da cena e escreva substantivos próprios para ele. Ele traz como exemplo aí a fazenda, coloca o nome da fazenda, Fazenda Feliz, a vaquinha, Mimosa, a menina, Sofia, o gato, Miau, o porquinho, Rosita. Então, você ia pegar desses 10 substantivos comuns, você iria escolher 3 e dar nome a cada um deles, transformando eles em substantivos próprios. Certo? Tranquilo? Essa foi nossa atividade. Substantivo é um dos nossos assuntos da unidade, né? Eu já falei para vocês que eu gosto muito desse assunto. Então, falamos já sobre o que é substantivo e substantivo próprio e comum, né? Hoje, nossa aula não é sobre gramática, né? Não é essa parte da gramática. Hoje vamos falar sobre ortografia. Trabalhando a ortografia. Vamos trabalhar tanto no livro Sucesso como no Aprender Mais. Certo? Hoje nossa aula será nos 2 livros. Então, abram o livro de vocês aí na página 107. Palavras com G e J. Nossa aula de quinta-feira, 19 de agosto de 2021, começa agora com um novo assunto. Palavras com G e J. Então, o livro traz aí uma canção
E essa melodia, ela é no som daquela pirulito que bate-bate. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Pronto, é no mesmo ritmo, tá? Não sei cantar muito bem. Então, perdoem aí, tia Shirley, tá? Bora lá, deixa eu tentar cantar essa daí da girafa gerafina. A girafa gerafina, cara torta, perna fina, no zoológico vivia a girafa gerafina. Gira, gira, gerafina, girafa bailarina, cara torta, perna fina, gira, gira, gerafina. Muito bom! Então tá aí a girafa gerafina. Por que que o livro trouxe essa melodia? Porque é justamente sobre uma das letras que a gente está trabalhando, não é? A letra G. Confunde-se muito quando vai escrever se é com G ou com J, não é? Muitas vezes é só pensar um pouquinho, por quê? Deixa eu ver uma palavra aqui. Se eu quiser escrever janela, eu já sei que é com J, porque se eu botar GA, vai ficar com som de G, não é? Aí vai ficar ganela. Não é isso aí que a gente quer escrever, certo? Acontece às vezes da letra vir no meio da palavra, né? Na segunda sílaba. Exemplo, hoje. Hoje o som é de GE também, né? Hoje pode ser GE, pode ser JE. Pois bem, o que vai diferenciar como eu vou escrever bem essas palavras da forma que eu já falei para vocês, lendo. Quanto mais eu leio, mais eu conheço novas palavras. Eu vou ler um livro e lá está escrita a palavra hoje. Eu vou lembrar que esta palavra eu já vi. Meu cérebro vai responder dessa forma, fazendo eu lembrar da escrita correta. Aí eu vou saber que hoje se escreve com J, certo? H-O-J-E. Hoje, certo? Pois bem, eu trouxe algumas palavras escritas com G para a gente fazer a leitura antes de passarmos para o aprender mais. Então, tenho aí gemada, rugido, gelatina, ligeiro, colégio, regime, tigela, gelo, mágico, gilete, geleia, relógio. Pois bem, algumas palavras são bastante conhecidas, né? Colégio, a gente está sempre escrevendo no nosso cabeçalho. Relógio, tigela, gelo, né? O mágico, a palavra mágico também é bem conhecida. Então, é o que eu estou dizendo a vocês. Essa questão do saber escrever, quando é desta forma, a gente precisa sempre estar exercitando, porque confunde muito a escrita, não é? Confunde bastante o G com o J. Lembra que nas unidades passadas falamos sobre o F e o V, o P e o B, confunde o som, não é? E nesse caso, o som é idêntico, não é? O que vai mudar é a escrita. Pois bem, palavras com G e J. E temos também no nosso Aprender Mais. Pega aí o livro Aprender Mais para a gente exercitar esse assunto. Abram aí na página 53. Na página 53, vamos falar sobre trabalhando a ortografia. Emprego do Gé e Gi. Eu não li para vocês essas palavras. Trouxe também algumas palavras com J. Temos aí hoje, anjinho, ajudar, prejuízo,
sujinho, canjica, beijo, tijolo, loja, sujar, ajuntar, queijo, sujeira, cajazeiro, pajé, tá? Sujo também, né? Com J. Então, é o que eu falei para vocês, né? O som é idêntico, o que vai diferenciar aí é a escrita, tá? Porém, algumas palavras eu sei que é com J ou com G, porque se eu colocar com a letra contrária, o som vai ficar diferente. No exemplo aí de beijo, beijo, J-O. Se eu botar G-O, vai ficar beigo, não é? Porque o som de G-O é go. O som de J-O é Jó, certo? Então, voltando, passando aí, né? Ortografia ainda, só que agora no nosso aprender mais. Pois bem, emprego do G e G. Aí a gente vai diferenciar se a escrita é com G ou G. GE ou então com GI, certo? Na página 53, eu tenho aí algumas palavras. Leia as palavras escritas com G e G. Tenho aí gema, geladeira, girafa, girassol. Todas essas palavras escritas com G, porém, umas com a sílaba G e outras com a sílaba G. Girafa, por isso que o texto, né, vem sobre a melodia da girafa Gerafina, né? Porque girafa é com G-I, tá? E não com J-I. Então, eu trago aí para vocês algumas palavras. Façam aí a leitura. Gilete, gelo, gentil, gerente, girou. Gisele, gelatina, gelado, gema, geral. Girar, gincana, gesso, gemada, geral. Pois bem, palavras escritas com G ou J, né? G e J. Não tem como, não tem regras na questão da ortografia. Porém, é mais aquela questão do exercitar a leitura para poder ampliar o meu vocabulário, né? Ampliar o vocabulário é eu conhecer mais palavras, certo? Quanto mais eu leio, mais palavras eu conheço. Para exercitar esse assunto, as atividades serão nos 2 livros, tá? Tanto no Aprender Mais, quanto no nosso livro Sucesso, tá? No nosso livro Sucesso tem a parte do texto, a página do texto e a página posterior, tá certo? Porque tem uma atividade que é feita nessa página 107, onde tem aí o texto onde tem a melodia da desculpa, turminha, da girafa Gerafina, né? Então, é o seguinte, na página 107 tem o texto, porém a atividade está na 108. Logo no comecinho aí, na atividade número 1, tem responda. A letra A é para que você volte lá no texto, lá na canção, e circule as palavras que iniciam com a letra G. Preste atenção, porque vocês vão circular todas as palavras que iniciam com a letra G. Todas as palavras. Depois, você vai
escrever essas palavras nessa linha aí abaixo, na letra B. O que é que acontece? No texto, na canção aí, se repete várias vezes as palavras girafa, girafina e gira. Porém, na hora de circular, vocês vão circular todas, mas na hora de escrever, não precisa repetir. Então, você vai escrever apenas uma vez o nome girafa, girafina e gira, tá? Só são essas 3 palavras. Aí a questão é, agora escreva-as no espaço abaixo e depois separe as sílabas. Você vai escrever a palavra girafa, vai separar a sílaba, coloca uma vírgula, escreve girafina, separa a sílaba, outra vírgula e escreve gira e separa a sílaba, tá? Expliquei bem direitinho esse porque é bem complexo, porque se você for escrever várias vezes e separar, a linha não dá, certo? Por isso que eu estou explicando, porque o livro não pede para que você repita, copie várias vezes a mesma palavra, tá certo? Então, preste atenção que na letra B só são 3 palavras. 2. Substitua o símbolo por G ou J. Depois, escreva as palavras, completando as frases. Aí no quadro, aí no retângulo azul, tem aca, sueito, eladeira, elo, suo e mainação. O que é que está faltando aí? A letra G ou J, tá? Aí, completou aí, você pode preencher embaixo, tá? Se quiser, senão vai direto para a frase. Letra A, não sei o que, está quebrada. O que é que está quebrada? Aí você vê aí nessas palavras do quadro e encaixa, lembrando que que as letras com símbolo devem ser trocadas, né? Os espaços com símbolo devem ser trocados por letras, ou a letra G ou a letra J. Letra B. Geraldo é um, não sei o que, gentil. Letra C. Suco com bastante, não sei o que, é delicioso. Letra D. O sofá está todo, não sei o que, de sorvete. Letra E. Gabriela usa sempre a criatividade e a não sei o que nas brincadeiras. Letra F. A não sei o que é doce. 3. Resolva as adições e substitua o resultado pela palavra correspondente do quadro abaixo. Então, no quadro eu tenho cada palavra numerada, certo? Então, 14 é geleia, 10 gelo, 12 tigela, 15 traje, 8 gema, 18 pajé, 9 canjica, 11 jipe, 5 relógio e 3 gigante. Embaixo eu tenho da letra A até a letra J com adições. O que é que você vai ter que fazer? Resolver. Coloca o número no primeiro quadrinho e no retângulo você escreve a palavra. Letra A, 8 mais 3. B, 9 mais 3. C, 4 mais 5. D, 3 mais 2. E, 7 mais 8. F, 7 mais 7. G, 5 mais 5. H, 9 mais 9. I, 4 mais 4. E J, 2 mais 1. Certo? Então, essa é a nossa atividade, aprender mais palavras com G e J. Essa é a atividade sucesso, desculpa, tá? Sucesso, páginas 107 e 108, palavras com G e J. No aprender mais, são as 2 páginas 53 e 54. 53 tem a explicação do assunto e tem a atividade 1. Forme palavras com G e G. Tem a sílaba G
e ligada para outras sílabas. Então, é só você continuar aí. Gelatina, gelado, geleia, gelo. Escreve cada palavra em uma linha. Ao lado, girafa, gilete, girar, girassol. Da mesma forma, escreve cada palavra em sua linha. Página 54, 2. Observe o desenho e complete com G o nome das coisas relacionadas à geladeira. Então, tem aí a imagem da geladeira. Ao lado, tem algumas palavras que estão faltando a sílaba G. É só você colocar aí G e ler as palavras que foram formando, tá certo? Tem aí latina, leia, ló, lados, engibre, conlador, tila, refrigerante, rantes, vetais. Então, você vai colocar o G onde está faltando e vai ler as palavras formadas. 3. Leia as palavras e escreva-as na coluna correta. Temos aí, novamente, um quadro com algumas palavras. Gemada, rugido, gelatina, ligeiro, colégio, regime, tigela, gelo, mágico, gilete, geleia, relógio. 2 quadros aí. Uma coluna com a sílaba G e a outra com a sílaba G. Todas as palavras que tiverem G na sua escrita, você escreve na primeira coluna. Todas as palavras que tiverem G na sua escrita, coloca aí na segunda coluna. Tranquilo, não é? Muito tranquilo mesmo. Então, essa foi nossa aula de hoje. Ortografia. Falamos sobre a ortografia, sobre o emprego das letras G e J, o uso das sílabas G e G, tá? Nossa atividade está aí, no nosso último slide, né? Então, dá uma olhada, faz com calma. Terminou, manda foto lá no aplicativo. E lembrando, não acumula atividade, gente, tá? Para não ficar pesado, né? Sobrecarregado, colocar em dias, tá certo? Então, um cheiro no coração de vocês. Nossa aula de hoje, quinta-feira, 19 de agosto de 2021, está encerrando agora. Um cheiro e até a próxima aula.